Imagine isto. Você está em um mundo antigo onde os rios Nilo e Eufrates são mais do que apenas qualquer rio velho, eles são a força vital de civilizações incríveis. Enquanto olha através da paisagem, você pode ver pirâmides majestosas subindo no horizonte. Suas pedras brilhantes refletem a luz do sol, quase como se os próprios deuses tivessem uma mão em sua construção. Na Babilônia, você quase pode ouvir o som da água fluindo sobre as estátuas espetaculares e de várias camadas de Zeus. Eles são tão grandes que parecem sorrir com um sorriso secreto e misterioso. Eles representam todas as aspirações e a sede de deixar uma marca na história das 7 maravilhas do mundo. Este não é apenas um edifício, é um símbolo de nossas esperanças, sonhos e crenças compartilhados. É uma prova de nossa capacidade de alcançar grandes coisas e nossa crença inabalável na força do espírito humano. É como se eles estivessem dizendo: veja o que podemos fazer. Nunca seremos esquecidos. Esta lista antiga é um testamento vivo do espírito humano. É um lembrete de que temos o poder de ser guiados pela sabedoria de filósofos, viajantes e cientistas que queriam entender e categorizar tudo ao seu redor foram os primeiros a descrever as grandes criações da época. Eles foram chamados de padres da história e Heródoto era um dos mais famosos. Mas a lista final não estava completa até um pouco mais tarde, graças ao trabalho de Calim de Cirene, bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Por que exatamente havia 7? No passado, esses símbolos eram considerados sagrados e eram usados para representar a integridade e a perfeição. Esses incríveis milagres apareceram durante um período em que as civilizações atingiram novos patamares em arquitetura, engenharia e arte. Faraós egípcios, governantes babilônicos e tiranos gregos os usaram. Essas estruturas incríveis foram construídas para durar séculos. Mas é importante lembrar que eles não foram construídos apenas por diversão. As pirâmides eram o auge da majestade divina, adoradas por inúmeras pessoas. Visualize um mundo onde as caravanas atravessavam vastas paisagens do deserto, fornecendo materiais valiosos para a construção, ou marinheiros enfrentando mares tempestuosos, seus corações dirigidos por um sonho e um desejo pela glória eterna. Imagine as 7 maravilhas inspiradoras do mundo, que se destacam à ingenuidade humana e ao espírito duradouro de nossos ancestrais. Eles são como uma ponte nos conectando ao passado e ao presente. Eles são uma maneira bonita de celebrar as incríveis realizações daqueles tempos. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo juntos, e vou contar tudo sobre como cada um desses magníficos edifícios surgiu. Vou lhe dizer quem os criou, porque eles foram criados e como eles mudaram o mundo. Agora, vamos viajar para o Egito, a terra das 7 maravilhas. Lá, entre a areia e o sol quente do deserto, fica uma estrutura monumental que é a única das 7 maravilhas do que você já visitou as pirâmides de Gizé? São estruturas incríveis que resistiram ao teste do tempo. Essa pirâmide em particular foi construída em torno de 2560 C durante o reinado do faraó Xufu Caiops. É uma estrutura inspiradora, com quase 147 metros de altura, e foi a maior do mundo por milhares de anos. Hoje, é um pouco menor devido à perda da parte superior dos rostos, mas continua sendo um símbolo da civilização egípcia antiga. O processo de sua construção é um verdadeiro mistério, não é? Demorou cerca de 2 anos para serem construídos. Estou impressionado com a forma como eles foram capazes de criar a pirâmide usando apenas 3 milhões de blocos de pedra. É tão impressionante que cada um pesava entre 2 toneladas. Quando você pensa sobre isso soma um peso total de 6 milhões de toneladas. Dependendo do seu tamanho, pode pesar 5 ou 80 toneladas. Como diabos os antigos egípcios moviam pedras tão maciças? Os cientistas acreditam que usaram trenós deslizando em areia molhada para minimizar o atrito. As descobertas recentes mostraram que os egípcios construíram canais e plataformas especiais para entregar blocos de pedra diretamente no canteiro de obras. Com a ajuda de uma luz rica, eles a transformaram em um farol deslumbrante no deserto. Esse revestimento quase desapareceu completamente, mas uma vez que fez a pirâmide. A tecnologia de construir a pirâmide é realmente algo que nunca será esquecido. Há muito debate sobre como os blocos foram levantados, com algumas pessoas dizendo que foram usadas rampas retas que ficaram mais longas quando a pirâmide subiu. Outros têm certeza de que eram rampas em espiral ou algum tipo de sistema inteligente de alavancas. Sem fosco. Qual era o método? Foi um feito de engenharia incrível que ainda nos surpreende hoje. Mas a pirâmide não era apenas sobre engenharia. Também era profundamente espiritual. O faraó Xufu se via como uma conexão especial com o divino. Imagine o seguinte:
A pirâmide fica entre a terra e o céu, com seu toco bem no meio. Agora, vamos lá, onde a câmara do enterro central, esculpida em granito, está escondida. É como um baú do tesouro, protegido por sistemas complexos de passagens e plugs de pedra maciços. Os trabalhadores, os egípcios, eram tão fortes e determinados. É difícil não se perguntar como eles fizeram isso, sem todas as ferramentas modernas que temos hoje. Estou tão feliz que você perguntou sobre como os egípcios construíram estruturas tão incríveis. É por causa de suas incríveis habilidades técnicas e previsão. A precisão do design das pirâmides é realmente inspiradora. Basta olhar para o quão perfeitamente os lados estão alinhados, quase perfeitamente nivelados, com quase nenhuma variação de altura. Isso criou uma base super suave. Os egípcios eram tão inteligentes. Eles usaram uma técnica que exigia cálculos e organização exatos. Eles também tinham essas rampas incríveis que usavam para levantar enormes blocos de pedra. Uma das tecnologias mais legais que eles criaram foram as rampas em espiral. Essas rampas eram estruturas inclinadas que tornaram possível reduzir o ângulo de inclinação e distribuir forças. Os antigos egípcios os usaram para levantar pesados blocos de pedra ao construir uma pirâmide. Imagine um deslizamento longo e oco, onde você pode puxar a pedra para cima. Quão legal é isso? Os blocos de pedra foram colocados em um trenó, que foi puxado por trabalhadores ao longo da superfície da rampa, para que o trenó deslizasse mais facilmente. A areia debaixo deles estava molhada e tornou mais fácil puxar. À medida que a pirâmide cresceu, o processo ficou um pouco mais fácil. Eles prolongariam a rampa ou construíram um novo. Às vezes, a rampa seria uma linha reta que levava a um lado da pirâmide, outras vezes, seria uma espiral. A rampa sinuosa foi uma ótima maneira de levantar as pedras pouco a pouco, sem colocar muita pressão sobre elas. Depois de uma encosta íngreme, quando o bloco estava na altura certa, foi colocada na construção da pirâmide. Demorou muito tempo, mas era um sistema realmente eficaz, especialmente quando você pensa em como os egípcios eram uma pessoa tão inteligente e inovadora. Eles não tinham guindastes modernos, mas criaram algumas soluções de engenharia incríveis para levantar blocos enormes a uma altura de mais de 140 metros. Estou impressionado com a forma como eles trabalharam com granito, aquelas densas pedras pesadas. Eles usaram ferramentas de cobre, areia e água para torná-las suaves. Deve ter demorado muito tempo e esforço. E a qualidade da decoração interior das pirâmides é incrível. Os egípcios antigos também tinham um sistema de descarregamento de câmaras acima da câmara do enterro para redistribuir a pressão das camadas maciças de pedra. Esta solução mostra o quanto eles entendem sobre a física e a estrutura dos edifícios. A Grande Pirâmide de Quéops é inspiradora em seu tamanho e conquistas de engenharia, e também é cercado pelos muitos mitos e mistérios que atormentam a humanidade há milhares de anos. Essas histórias são difíceis de encontrar, mas refletem nosso desejo de desvendar os segredos do passado e tocar o véu das civilizações antigas de uma das maneiras mais bonitas. Muitas pessoas pensam que a pirâmide de Chufu é mais do que apenas uma tumba. Elas acreditam que é um lugar onde uma força de energia especial é gerada. Algumas pessoas que acreditam nisso até pensam que a forma e a posição da pirâmide em relação às direções do cardeal são importantes. Eles veem um tipo de harmonia matemática em suas proporções e ficam fascinados pela ideia de que essa harmonia pode estar ligada à compreensão do mundo dos egípcios antigos. Vamos imaginar que os antigos egípcios tinham alguns segredos que perdemos. Um desses segredos pode ser porque as pirâmides não têm as pinturas ou esculturas usuais. A maioria das pirâmides tem fotos de deuses, cenas da vida após a morte ou orações pelo faraó, mas as pirâmides que estudamos não têm nada disso. Isso nos faz pensar em que as pirâmides foram realmente usadas. Talvez eles tivessem um objetivo ritual especial? Parece que a decoração do interior não terminou. Algumas pessoas pensam que poderia ter sido construído por visitantes de outro planeta. Aqueles que acreditam que isso pode ser verdadeiro conversa sobre o quão incrivelmente preciso trabalho em pedra, quanto as pedras nós foram transportados e como eles foram transportados. Essa ideia não foi comprovada, mas é algo que foi pensado no século XIX. A brilhante verruga britânica de engenharia Weiss descobriu algumas câmaras incríveis acima da câmara do enterro. Esses espaços provavelmente foram usados para ajudar a impedir que as pedras desmoronam, espalhando seu peso. Mas as tecnologias modernas, como a digitalização das minhas, revelaram ainda mais espaço. Há uma sala enorme localizada acima da grande galeria, e os cientistas ainda estão conversando sobre o que pode ser usado.
Era outra câmara de descarga? Uma sala secreta? Ou algo completamente diferente? As histórias sobre o tesouro dos Quéops são tão interessantes. Há muito tempo, as pessoas pensavam que o faraó estava enterrado com um tesouro que incluía ouro, pedras preciosas e artefatos raros. Mas nenhum tesouro jamais foi encontrado. A pirâmide Teli foi saqueada há muito tempo, mas algumas pessoas pensam que as câmaras secretas escondendo essas riquezas ainda estão por aí esperando para serem encontradas. Outro dos grandes mistérios é a conexão da pirâmide com a astronomia. Alguns pesquisadores dizem que as 3 grandes pirâmides de Gizé estão localizadas para combinar com o MZM. O incrível pilão de Órion é apoiado por pesquisas que mostram que os antigos egípcios eram grandes fãs de astronomia. Os eixos de ventilação dentro da pirâmide são orientados para coincidir com a posição das estrelas, como Sírius e Altair, o que faz parecer que há uma conexão com os céus. Existem muitos segredos da pirâmide associados à personalidade do faraó Xufu. Os historiadores começam a construir uma pirâmide ou um líder sábio. Inspire seus amigos a criar este grande monumento. As lendas mais emocionantes. Você já ouviu as histórias sobre a Grande Pirâmide? As pessoas dizem que isso detém segredos e que dentro deles são textos ou artefatos ocultos que revelam o conhecimento perdido das civilizações antigas. A pirâmide de Quéops não é apenas a maior conquista arquitetônica, mas também um símbolo do desejo humano de resolver o desconhecido. Cada novo achado abre cada vez mais perguntas, tornando um mistério eterno que continua a inspirar. Pirâmides de Quéops nos transportam para um mundo completamente diferente, um oásis verde que supostamente agarrado entre as areias da antiga Babilônia, os Jardins Suspensos de Semíramis, a segunda das 7 maravilhas do mundo, tornou-se um símbolo do sonho humano de harmonia entre natureza e arquitetura. Mas esses jardins eram mais do que apenas um belo sonho, eles eram uma realidade. Os autores descreveram os jardins como uma estrutura grandiosa e impressionante, com cascatas de terraços cheios de flores, árvores e arbustos que criaram a bela ilusão de que estavam pendurados no ar. Segundo a lenda, os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para decorar o palácio e simbolizar seu poder. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas a primeira coisa que me faz pensar é que os textos da época de Nabucodonosor não mencionam jardins. Estou falando sobre as crônicas daquele período, incluindo comprimidos cuneiformes. Eu adoraria ouvir tudo sobre como os palácios e os templos foram construídos, mas ainda não fale sobre os jardins incríveis. Não foi até algumas centenas de anos depois que começamos a ouvir sobre jardins nos escritos de autores antigos como Strabo e Diodoro Sículos. É interessante pensar se essas histórias vieram de lendas orais ou talvez alguns erros em discos mais antigos. Você já se perguntou como um sistema de irrigação tão complexo poderia ter sido criado no deserto? De acordo com as lendas, as pessoas que a criaram tinham uma solução muito inteligente. Eles entregaram água nos terraços superiores usando um mecanismo que parecia um arquitrado, um dispositivo que levava água para grandes alturas. Esse sistema tinha que fornecer constantemente água a enormes terraços cheios de plantas, o que exigia um nível incrível de ingenuidade. Não temos nenhuma prova de que houve um mecanismo hidráulico na Babilônia, mas ainda estamos aprendendo sobre esse tópico fascinante. Uma ideia é que os jardins tenham sido transferidos de Babilônia para Nínive, a capital do Império Assírio. Os historiadores pensam que o rei assírio Senacherib poderia ter sido o criador dos jardins porque ele era conhecido por sua engenharia. As descobertas de Nínive são realmente algo. Embora existam traços de um sistema complexo de canais e aquedutos que podem ter sido usados para irrigação, esses achados tornam a versão Nínive mais plausível do que a lenda da Babilônia tradicional. E o nome do Gard? O ENS de Semíramis é tão misterioso quanto o resto da história. É tudo sobre os mitos e lendas, não a história. O nome Semíramis pode ter sido usado para conectar os jardins à rainha da lenda, mas vamos mergulhar na história dessa figura misteriosa. Semíramis está envolvida em mitos e quebra-cabeças, e ela é uma das pessoas mais intrigantes da história. A incrível Semíramis, também conhecida como Ramat, era uma figura histórica real desde os tempos antigos. Ela era esposa do rei assírio Shanshi-Adave, e após sua morte no século IX AC, tornou-se regente sob seu filho Adair II. Isso permitiu que ela assumisse temporariamente o controle de um dos impérios mais poderosos da época. Ela é única, especialmente por um tempo em que as mulheres não eram vistas com frequência na política. Mas a história dela vai além dos fatos. Historiadores gregos e romanos como Diodoro da Sicília e Heródoto transformaram Semíramis em uma espécie de figura mítica. Eles a descreveram como uma mulher sábia, poderosa e incrivelmente bonita.
Suas aventuras incríveis se tornaram quase lendárias. Seu nome está sempre ligado à criação da Babilônia e à construção das paredes de templos e palácios. Muitos acreditam que ela foi a inspiração, ou talvez até o criador, dos belos jardins suspensos que se tornaram uma das 7 maravilhas do mundo. Esses jardins ajudaram a expandir as fronteiras do império ao longo de uma das seguintes linhas. De acordo com as histórias que ouvimos, ela tentou conquistar a Índia, mas se encontrou com uma forte resistência e teve que recuar. Outras histórias se concentram em sua sabedoria e em sua capacidade de encontrar uma saída de situações difíceis. Isso a ajudou a permanecer no poder em um mundo governado por homens fortes. As lendas sobre suas origens também adicionam à sua mística. De acordo com uma história, ela era filha da deusa Dert, que tomou a decisão de dar uma olhada no coração de abandonar sua filha recém-nascida à misericórdia do destino. Felizmente, a garota foi encontrada por um pastor gentil e depois notou e casado por um rei. Essa trama mítica provavelmente foi adicionada mais tarde para enfatizar sua grandeza. No entanto, muitas de suas façanhas descritas nos textos antigos não são. Seu papel era realmente bastante modesto, de acordo com dados históricos. Os historiadores acreditam que, como regente, ela governou o estado durante um período de instabilidade e fortaleceu o poder de seu filho. Mas o nome dela se tornou um símbolo de força e liderança feminina. Semíramis se tornou um símbolo que representa a força de tantas mulheres. Ela era uma mulher muito importante e ainda lembrada com carinho por muitos. Ela era conhecida por ser bonita, sábia e forte. As pessoas dizem que ela foi ainda mais incrível na vida real do que nas histórias. Se os jardins suspensos do Semíramis realmente existissem, eles poderiam ter se parecido com os da história. Os jardins preservados em textos antigos são uma fonte de inspiração para pesquisadores e artistas. Eles nos ajudam a imaginar como poderia ter sido esse oásis verde. Imagine uma bela estrutura de vários níveis construída de tijolo ou pedra, com cada terraço apoiado por colunas fortes. As plantas foram organizadas de uma maneira que criou a ilusão de jardins pendurados, como se estivessem flutuando no ar. Os terraços estavam conectados por escadas ou caminhos inclinados, permitindo que os moradores do palácio e os hóspedes andassem entre a vegetação exuberante. O jardim era provavelmente um complexo sistema de abastecimento de água. Os textos antigos descrevem o mecanismo que as estruturas podem ter sido, e tenho certeza de que é fascinante. Poderia ter sido um mecanismo simples ou uma série de elevadores de água que levantava a água para os terraços superiores. A água então fluiu através de cascatas ou pequenos riachos e plantas em cada nível. O som da água fluida criada. Os jardins eram um local calmo, um oásis pacífico no meio da paisagem do deserto circundante. Os sons da natureza enchiam o ar, criando uma atmosfera serena. A vegetação era como uma arte viva, com árvores e flores exóticas que foram trazidas para a área de diferentes partes do mundo, incluindo a bela pátria da rainha do mexilhão. Entre essas plantas, romãs e ciprestes acrescentaram um toque de elegância, sua presença um lembrete da rica herança cultural da região. As palmas das mãos, o jasmim e as rosas foram uma bela adição, e sua fragrância era absolutamente deliciosa. As estruturas foram fortes com asfalto e tijolos assados, o que é típico da arquitetura babilônica. Para evitar vazamentos de água, uma camada de isolamento feita de pedra e juncos embebidos em a resina foi usada. Era realmente importante cuidar dos terraços à noite, porque o sol se colocava atrás deles e transformava os jardins em uma bela paisagem de ouro. Os jardins podem ter tido fontes, estátuas e bancos, mas só podemos adivinhar, já que não temos fotos reais. Imagine o quão incrível os jardins suspensos de Semíramis teriam parecido. Se eles realmente existissem, teriam sido mais do que apenas um símbolo de habilidade de engenharia. Eles teriam sido o exemplo perfeito de harmonizar a natureza e a ingenuidade humana. Depois de experimentar a grandeza e os mistérios dos jardins suspensos da Babilônia na Grécia, não posso deixar de imaginar a maravilha que eles teriam trazido. A terra da filosofia, arte e profunda adoração de seus deuses no coração desta civilização foi uma das 7 maravilhas do mundo. A estátua de Zeus, na Olímpia Sagrada, tornou-se a personificação da grandeza e poder do deus supremo do panteão grego. Ele nasceu de Thunder and Lightning, bem como defensor da ordem. Os gregos antigos acreditavam que a justiça era melhor servida por ritos religiosos, e a estátua de Zeus, criada pelo renomado escultor Fidias por volta de 435 AC, era mais do que apenas uma obra-prima. Tornou-se um símbolo do poder absoluto de Deus sobre o mundo. Com cerca de 12 metros de altura, a estátua era considerada um dos edifícios mais bonitos do mundo, incluindo os olímpicos.
Os jogos foram um grande negócio, e eles eram sobre celebrá-lo. Eles eram como um esporte sonino, um evento especial que mostrou as grandes ideias relacionadas a Zeus. A estátua de Zeus foi criada pelo famoso escultor Fidias por volta de 435 AC, e era mais do que apenas uma obra de arte. Tornou-se um símbolo do poder absoluto de Deus sobre o mundo. A estátua tinha cerca de 12 metros de altura, o que é bastante impressionante. Não é surpresa que este edifício seja considerado um dos mais bonitos do mundo. Basta olhar para isso. Juntamente com as grandes esculturas, há um trono onde Zeus está sentado. Ele é uma figura grande e imponente, e representa a grandeza e o poder. Em uma mão, ele está segurando uma estatueta da Nike, a deusa da vitória, que simboliza o triunfo. Por outro lado, ele está segurando um cetro com uma águia, o que representa seu poder. O trono em si era uma obra-prima, com belas pedras de marfim e preciosas decorando sua superfície. Fidias retratava cenas da mitologia que destacavam a natureza divina de Zeus e seu triunfo sobre o caos. A mistura de materiais requintados e esculturas complexas criou um mundo verdadeiramente único. A estátua é absolutamente impressionante, especialmente quando você a vê com mamãe SMM no X para Grell. Não era uma estátua comum, era um símbolo de adoração e um exemplo perfeito de um ideal. Mostrou a bela harmonia entre humanos e o divino, e é um belo lembrete de como a arte pode refletir a grandeza dos deuses. A figura majestosa de Zeus é uma verdadeira obra de arte. A estátua inspiradora de Zeus é um local de peregrinação que atrai pessoas de toda a Grécia. É uma obra-prima que captura a força e a unidade dos helenes, e é um belo lembrete da importância da religião em suas vidas. Para os gregos antigos, era mais do que apenas uma imagem de Deus, era um símbolo de suas crenças e sua comunidade. A estátua de Zeus, em Olímpia, era mais do que apenas um símbolo de sua cultura, fé e luta pela perfeição. Foi um dos projetos mais complexos e ambiciosos da antiguidade, demonstrando a incrível habilidade dos antigos escultores gregos. Fidias, o famoso mestre, aplicou técnicas artísticas e de engenharia exclusivas para criar não apenas uma estátua, mas uma imagem que inspiraria reverência e lembraria as pessoas do poder divino de Zeus. A escultura foi feita de madeira, que serviu como esqueleto para anexar outros materiais para fortalecer a estrutura. Foram utilizadas inserções e articulações especiais, tratadas com umidade. A estrutura estava escondida sob camadas de ouro e marfim, criadas por penas e o brilho da pele humana, para dar brilho e brilho às roupas de Zeus. As folhas mais finas de ouro foram usadas para criar esta bela peça. Este material simbolizava o brilho divino e todos os detalhes de sua armadura. Suas sandálias e capa estavam decorados com pequenos ornamentos que aprimoravam as cenas ricas. A mitologia é tão interessante. Inclui histórias da batalha dos deuses e titãs, que destacam o triunfo de Zeus. O trono de Zeus era mais do que apenas uma peça simples de móveis, era uma obra-prima. Foi adornado com belas pedras nos apoios de braços de trás, e Fidias criou esculturas requintadas de símbolos de poder e o nome da águia e raios, que eram atributos do próprio Zeus. As esculturas na estátua são como uma história que conecta Zeus aos detalhes da estátua, e eles realmente enfatizam quão grande é a estátua. A parte da estátua que se parece com um feixe de luz e a estátua da Nike na mão de Zeus são tão bonitas e detalhadas que são consideradas suas próprias obras de arte separadas. O cetro que Zeus mantinha na outra mão é decorado com esmeraldas, e a maneira como a luz cai pelas janelas é cuidadosamente planejada para fazer com que a figura de Zeus pareça incrível. Foi impressionante. A luz das superfícies de ouro e marfim criou uma atmosfera mística. O workshop de Fidias em Olímpia, onde a estátua foi criada, tinha a mais recente tecnologia da época. Os melhores artesãos trabalharam aqui, processando metais, marfim e madeira. Os restos de moldes e ferramentas encontrados neste workshop mostram o quanto o processo era trabalhoso. A história da estátua de Zeus em Olímpia é uma história de partir o coração. A criação desta antiga obra-prima foi um processo longo, e seu final está envolto em mistério. Os pesquisadores tentam desvendar esse mistério há séculos, tentando reunir a história desta incrível estátua. Foi criado para homenagear o Deus Supremo dos gregos antigos, e seu legado sobreviveu há séculos. Mas, eventualmente, ele desapareceu nas brumas do tempo, deixando para trás apenas memórias e lendas. Por centenas de anos, uma bela estátua de Zeus sentou-se no templo de Olímpia, recebendo peregrinos de todos os cantos do mundo. Não era apenas um local de culto, era um símbolo da excelência cultural, um farol de esperança e inspiração para inúmeras almas.
Mas, com o passar do tempo e os Jogos Olímpicos desapareceram, o templo caiu em degradação. No ano 394 DC, o imperador Teodosius tomou uma decisão que mudaria o curso da história, proibindo ritos pagãos e fechando o templo. Com o tempo, suas estruturas começaram a entrar em colapso, deixando a estátua sem proteção adequada. Destino da estátua. Dizem que, no século V DC, a estátua foi transferida para Constantinopla, a capital do Império Romano Oriental. Lá, foi instalado em um palácio para continuar inspirando pessoas com sua beleza e grandeza. Mas em 475, ocorreu um grande incêndio. Na bela cidade de Constantinopla, um incêndio destruiu muitos edifícios e objetos de valor, incluindo a estátua de Zeus. Este foi um dia triste para as pessoas da cidade. No entanto, outros pesquisadores sugerem que a estátua poderia ter permanecido em Olímpia e foi destruída como resultado de desastres naturais. Terremotos que ocorreram repetidamente nesta região destruíram o templo de Zeus e seus edifícios circundantes. Se a estátua realmente permanecesse em seu local original, ela poderia ter sido danificada ou destruída sob os escombros do templo. Há também uma versão dos eventos que envolve uma estátua da era da Antiguidade Tardia. Parece que eles tentaram destruir os símbolos da religião pagã. O ouro e o marfim usados para criá-lo podem ser desmontados e reutilizados, o que pode ter contribuído para o seu desaparecimento. Felizmente, os achados arqueológicos no workshop da FIDI, onde a estátua foi criada, permite restaurar alguns detalhes de sua aparência e tecnologia de fabricação. No entanto, nenhum fragmentos físicos da própria estátua foi encontrado. As estátuas nunca foram encontradas, o que a torna uma das maiores perdas culturais do patrimônio. Hoje, só podemos ver as ruínas do templo de Zeus em Olímpia, que uma vez estava no centro da cidade. Era o lar dessa majestosa escultura, e sua memória vive em nossos corações. Ainda nos lembramos graças a textos antigos, descrições de viajantes antigos e reproduções de artistas contemporâneos. O desaparecimento da estátua se tornou um símbolo de como até as maiores obras de arte podem ser perdidas com o tempo, deixando para trás apenas memórias e inspiração para gerações futuras. Afinal, a grandeza da estátua de Zeus em Olímpia e a sabedoria que ela representou nunca serão esquecidas. Vamos fazer uma viagem juntos à Ásia Menor, à antiga cidade de Éfeso, para ver outra maravilha do mundo, o Templo de Ártemis. Este belo templo foi dedicado à deusa da natureza, caça e fertilidade. Não era apenas um local de culto, era o epítome das habilidades artísticas e de engenharia, e foi o ouvido da vida cultural e econômica no mundo antigo. O Templo de Ártemis foi considerado uma maravilha do mundo porque, no século VI AC, tornou-se o maior templo de seu tempo. O Templo de Ártemis era uma estrutura inspiradora que realmente tirou o fôlego. Era tão grande que superava até o famoso Partenon em Atenas. O templo durou mais de 115 metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura, com as colunas atingindo uma altura majestosa de 20 metros. Foi apoiado por 127 colunas, organizadas em várias linhas, criando a impressão de uma grande floresta de mármore. Essas colunas não estavam lá apenas para sustentar a estrutura, eles também simbolizaram a bela harmonia entre natureza e arte humana. Mas o Templo de Ártemis não era apenas sobre tamanho, também foi incrivelmente significativo para o povo de Éfeso e todo o mundo grego adoravam Ártemis. Ela era uma das deusas mais amadas do panteão grego. Éfeso era considerado sua cidade sagrada, e o templo era o lugar onde ela mostrou sua força e bondade. O povo da cidade acreditava que Ártemis era como uma mãe para eles. O templo tornou-se um lugar de peregrinação para pessoas de toda a Grécia e outras regiões que vieram trazer presentes e honrar a deusa. O templo de Ártemis era mais do que apenas um local de culto. O templo era mais do que apenas um edifício. Era um símbolo da rica cultura e trabalho duro dos artesãos e viajantes que vieram de toda parte para contribuir com seus talentos e ideias. Era um lugar onde diferentes culturas e regiões se uniram, promovendo um senso de comunidade e conexão. A localização única do templo, construída em terra pantanosa, não foi por acaso. Era um símbolo da profunda conexão de Ártemis com a natureza, seu poder sobre a terra e a água e a harmonia entre a humanidade e o meio ambiente. Pensa-se que o pântano era uma barreira protetora para o templo, protegendo da força destrutiva dos terremotos. A importância do templo para o povo antigo é profundamente significativa. Este lugar era um símbolo de suas incríveis habilidades de engenharia e sua profunda fé na deusa que representava esperança, proteção e prosperidade. As pessoas vieram aqui não apenas para os rituais sagrados, mas também para sentir a presença de algo verdadeiramente grande e eterno.
O templo de Ártemis em Éfeso não era apenas de tamanho grande, mas também de tirar o fôlego devido à beleza e elegância de seu design arquitetônico. Seus construtores e escultores realmente foram acima e além para encontrar algumas soluções inovadoras. Eles usaram ótimos métodos e materiais para criar um templo que se tornou um símbolo da perfeição da arquitetura grega antiga. O templo foi dedicado a Ártemis, uma das deusas mais reverenciadas do panteão grego. Ela personificou a beleza da arquitetura grega antiga. As pessoas procuraram a ajuda de Ártemis para levar as crianças e proteger jovens virgens. Eles também valorizaram sua conexão com a natureza, e é por isso que há uma imagem dela como uma caçadora cercada por animais selvagens em Éfeso. Ela era profundamente respeitada como a deusa da fertilidade e o guardião da cidade, representando a natureza abundante e abundante da região. Esses aspectos de sua adoração são lindamente refletidos na arquitetura. O templo foi construído no estilo jônico, conhecido por sua elegância e proporções. Suas colunas maciças, com cerca de 20 metros de altura, não apenas apoiavam o teto, mas também criaram um senso de leveza e harmonia. No total, o templo consistia em 127 colunas, cada uma adornada com esculturas intrincadas. Estou tão animado para falar sobre as incríveis representações de cenas, padrões e símbolos mitológicos associados à deusa Ártemis. Algumas das colunas foram tão requintadamente decoradas que eram consideradas obras de arte em si mesmas. A parte principal do templo foi construída em mármore, o que lhe deu um belo brilho ao sol. Materiais preciosos, como ouro e marfim, foram usados para criar alguns detalhes que enfatizavam a riqueza e a grandeza de Éfeso. Os painéis esculpidos que decoravam as paredes e pórticos retratavam cenas de mitos relacionados a Ártemis, a deusa da lua e da caça, eram uma grande parte da vida no templo. Eles estavam por toda parte, nas decorações e nas histórias. A parte mais importante do templo foi a estátua de Ártemis. Era uma obra-prima, feita de ouro e marfim. Suas roupas estavam cobertas com imagens de animais e símbolos de fertilidade, como abelhas e veados. Isso fez a estátua viva parecer solene e major. Astic. O telhado do templo é outra coisa. Estava coberto de telhas de terracota e decorado com elementos esculturais, como figuras dos atores localizadas nas bordas e no topo do telhado. Essas esculturas retratavam criaturas e símbolos mitológicos associados a Ártemis, e acrescentaram uma riqueza ainda mais decorativa ao templo. A localização do templo também foi cuidadosamente considerada. Foi construído para que se encaixasse harmoniosamente na paisagem circundante. O templo se levantou em uma enorme base de mármore que a protegeu da umidade da área pantanosa. A própria base estava coberta de solo e decorada com esculturas. O espaço dentro foi projetado para direcionar o olhar do visitante para a bela estátua de Ártemis. A luz entrou no templo pelas janelas localizadas no alto das paredes, criando um brilho misterioso que parecia vir da própria estátua. O chão do templo é revestido com muitas pedras valiosas, o que acrescentou ainda mais luxo ao interior. Essa obra-prima da arquitetura antiga foi destruída, mas cada vez que era restaurada, a imagem do inimigo também era refletida. O povo de Éfeso era incrivelmente dedicado à sua deusa, e os construtores eram extremamente habilidosos. A primeira destruição significativa ocorreu em 356 AC, quando o templo foi queimado. Erotratus incendiou o templo, danificou o telhado e danificou a estátua de Ártemis. Isso causou grande raiva entre o povo de Éfeso e todo o mundo grego. O nome de Erotratus foi amaldiçoado e foi decidido que ele seria apagado. Em vez de deixar o local em ruínas, o povo de Éfeso decidiu restaurar o templo com um luxo ainda maior. Graças ao tipo corações de pessoas de toda a Grécia que deram dinheiro e à generosidade de Alexandre, o Grande, o templo foi reconstruído com decorações ainda mais bonitas e melhor construção. Essa restauração se tornou um símbolo de como as pessoas podem se unir para reconstruir e perseverar, mostrando que a cultura e a religião podem superar até os testes mais difíceis. Mas a tragédia não. Passe pelo templo e no século III DC, você chegará em Éfeso. A bela cidade foi atacada pelos godos, que infelizmente saquearam a cidade e destruíram o templo. Este evento coincidiu com o crescimento do cristianismo na região e o culto de Ártemis gradualmente desapareceu. Os restos do templo foram então usados como materiais de construção para novas estruturas. Incluindo nossas amadas igrejas cristãs, incluindo a inspiradora da Hagia Sofia em Constantinopla, a destruição final ocorreu como resultado de desastres naturais, terremotos que sacudiram e destruíram repetidamente o templo. No século VI DC,
o lugar onde uma vez estava uma das maiores maravilhas do mundo havia caído em ruínas. Apesar disso, a memória do Templo de Ártemis faz parte dos textos e lendas antigos há séculos. No século XIX, os arqueólogos começaram a escavar em Éfeso, e encontraram os restos do fundamento do templo, bem como fragmentos de suas colunas e ornamentos. Ainda hoje, o local onde ficava o templo atrai viajantes de todo o mundo. É um lugar onde, como diz o ditado, você pode sentir a história e a magia. O Templo de Ártemis em Éfeso é um sítio arqueológico não muito longe da cidade da Turquia. É um dos lugares mais famosos do mundo antigo, e é realmente triste que apenas as ruínas permaneçam do próprio templo. Mas os visitantes modernos ainda podem ver traços da fundação, várias colunas restauradas e fragmentos de blocos de mármore. Isso nos lembra a estrutura outrora majestosa. Se você for, você será transferido da grandeza do Templo de Ártemis em Éfeso para a cidade de Lina, localizada na costa do Mar Egeu. É o Bodrum moderno na Turquia. Foi aqui que outra maravilha do mundo estava localizada. Estou tão animado para falar sobre o majestoso mausoléu construído em homenagem ao rei Mausolus e sua esposa, Artemisia. Este monumento é realmente um símbolo de amor e devoção eterna. É também a personificação das ambições de governantes que procuraram deixar sua marca na história. Mas aqui está a melhor parte. Mausolus era na verdade um governante independente, navegando habilmente entre os grandes poderes de seu tempo. Ele era um excelente político e estrategista. Ele consolidou seu poder e expandiu suas fronteiras. E ele transformou Halicarnassus em um próspero centro cultural e econômico. Essa não é uma de suas principais realizações? A mudança da capital de Cari para Álica. Hanassus foi um passo importante para a região. Foi durante esse período que Mausolus iniciou seus ambiciosos projetos de construção, incluindo fortificações, palácios e, é claro, o lendário mausoléu. Mas o mausoléu era mais do que apenas um símbolo político. Foi também uma prova do relacionamento próximo entre Mausolus e sua esposa e irmã, Artemisia. Eles eram mais do que apenas uma família, eles também eram uma unidade política. Artemisia não era apenas o companheiro leal de Mausolus, mas também o igual em governo. Ela era conhecida por sua inteligência, educação e seu desejo de tornar Cari grande. Juntos, eles trabalharam para tornar sua região um local de força e oportunidade. Ela criou uma herança cultural para honrar sua memória e expressar seu amor. Ela decidiu construir um grande mausoléu. Este monumento se tornaria um local de sepultamento e simbolizava a grandeza do mausoléu e da Cália. As lendas dizem que Artemisia é tão bonita. É de partir o coração pensar em quanto ela estava sofrendo quando nasceu na cidade de Caria. Ela também estava realmente triste com a perda do marido, e cantou Mazola para sempre ter uma parte dele com ela. Isso pode ser um exagero, mas mostra o quão profundo era sua dor e como ela era dedicada a construir o mausoléu. Artemisia era um talento real, atraindo os melhores mestres e arquitetos de seu tempo, incluindo Sátiro e Piteias, bem como os famosos escultores Spaz e Caraís. Ela era tão apaixonada por esse projeto que supervisionava pessoalmente todas as etapas para garantir que o mausoléu fosse digno do legado do marido. Perpetuação. O mausoléu de Halicarnassus era muito mais do que apenas uma tumba. Tornou-se um símbolo de amor, devoção e ambição. Sua criação lançou as bases para futuras obras de arquitetura e cimentou o nome de Mausolus na história. Artemisia para sempre caiu na história como uma mulher que, sua dor poderia ser transformada em algo verdadeiramente especial, o local do enterro do rei Mausolus e sua esposa Artemisia. Não é apenas um lugar comum, é uma notável obra-prima arquitetônica que se destaca por seu design único, misturando lindamente elementos da arquitetura grega, coreana e persa. Esta mistura impressionante simboliza a rica diversidade da cultura de Caria e sua profunda conexão com diferentes civilizações. O mausoléu subiu para cerca de 45 metros de altura, tornando um dos edifícios mais altos de seu tempo. Sua enorme base retangular, criada em mármore branco, era uma plataforma escalonada que simbolizava força e grandeza. Toda a estrutura foi construída sobre uma base com fileiras de colunas de estilo iônico ao seu redor. Havia 36 colunas no total, e eles fizeram o túmulo parecer leve e gracioso. Entre as colunas, havia painéis com alojamentos de bases que retratavam cenas da mitologia e grandes feitos enfatizam a grandeza divina do mausoléu. O teto da pirâmide é encimado por uma estátua que descreve uma carruagem com uma figura e feita de mármore, simbolizando o triunfo e a grandeza do mausoléu. A carruagem motivada pelo mausoléu era uma bela expressão de seu poder e imortalidade, como se ele estivesse fazendo uma jornada eterna.
O design escultural do mausoléu é realmente algo especial. 4 escultores famosos, Brix, Har, Ye e outros, trabalharam em diferentes lados do edifício, criando cenas que refletiam não apenas a vida de Mausolos e Artemisia, mas também sua herança cultural. Entre as imagens mais famosas estavam a Batalha das Amazonas, cenas do mar e cenas com deuses e heróis. Cada lado do mausoléu tinha um estilo único que refletia a habilidade e a personalidade dos artistas. As estátuas de Mazola e Artemi foram colocadas no topo do mausoléu para destacar seu papel como governantes dignos de adoração. Os detalhes das esculturas, incluindo as dobras de roupas, expressões faciais e dinâmicas das figuras, são realmente excelentes. O Museu Yan foi destruído há muito tempo, mas algumas partes dessa magnífica estrutura sobreviveram, dando-nos um vislumbre de sua antiga grandeza. Graças a esses achados, arqueólogos e historiadores podem entender como a tumba foi construída e aprecia a habilidade dos arquitetos e escultores antigos. Temos a sorte de ter esses fragmentos de esculturas encontradas durante escavações no século X. Eles estão atualmente sendo mantidos no Museu Britânico em Londres. Entre eles estão belos painéis de alívio com imagens de batalhas das Amazonas, cenas do mar e criaturas míticas. Eles mostram o quão talentosos eram os artistas daquela época. Eles também nos dão um vislumbre do contexto cultural do Mausoléu da Lei. Eles nos ajudam a entender a força e o poder do rei do mausoléu e sua comitiva. Eles também nos mostram os temas de guerra e heroísmo que eram tão importantes para as pessoas da época. Na época, eles eram realmente importantes. Peças de colunas e outras partes do edifício que tinham pinturas e esculturas nelas eram especialmente significativas. Esses elementos mostram que o mausoléu misturou diferentes estilos, como grego, coreano e persa. Por exemplo, as capitais da ordem iônica, que são como os topos das colunas, mostram a influência da arquitetura grega clássica, e alguns designs decorativos mostram influência persa. Isso mostra a importância de Halicarnassus como um lugar onde as tradições do Oriente e do Oeste se uniram. Há também evidências da pirâmide. O teto do mausoléu é realmente algo especial. Os pesquisadores encontraram parte do telhado e dizem que fazia parte do telhado. Isso mostra o quão ambiciosos foi a ideia de criar uma enorme pirâmide sobre a colunata. Existem testemunhos escritos do Anticristo. Muitos dos autores mais famosos, como Vitruvius e Plínio, o Velho, bem como cronistas e viajantes posteriores, escreveram sobre o mausoléu. Suas descrições, juntamente com os achados arqueológicos, ajudam-nos a recriar a aparência geral do mausoléu e entender qual papel ele desempenhou na vida de Halicarnassus. Juntos, os fragmentos e descrições que reunimos pintam uma imagem completa do mausoléu, uma obra verdadeiramente notável de arte e engenharia. Eles nos ajudam a entender o impacto incrível que essa tumba teve no desenvolvimento da arquitetura na Rússia e na região do Mediterrâneo. O mausoléu era mais do que apenas um monumento memória do rei Mausol. É um belo exemplo da diversidade cultural e do gênio criativo do mundo antigo. Depois de explorar o mausoléu em Halicarnassus, vamos para a ensolarada ilha de Rhodes, onde descobriremos mais maravilhas para explorar. Rhodes está cheio de maravilhas incríveis, e este monumento é um dos melhores. Ele celebra o deus do sol, Hélios, e representa bravura e força. Não é surpresa que este famoso marco, localizado no coração do mar Egeu, seja conhecido por sua posição estratégica e poder marítimo. Depois de um ano de ser atacado por Demétrio, o governante de Chipre, o povo de Rhodes defendeu bravamente sua cidade. Esse ato heróico os tornou um símbolo de perseverança e força. No final, Demétrio teve que sair, levando os motores de cerco com ele. Esses motores se tornaram um símbolo de vitória para o povo de Rhodes. Para homenagear Hélios, o deus do sol, o povo de Rhodes decidiu manter a vitória viva e agradecer por seu apoio. O povo de Rhodes pensou nessa figura como seu anjo da guarda. Depois de venceram uma batalha, eles venderiam os despojos, as coisas que tiraram do inimigo, e usavam o dinheiro para construir um grande monumento ao Colosso de Rhodes. Esta estátua não era apenas para homenagear a cidade de Rhodes. Foi também para mostrar ao mundo quão grande e independente Rhodes era. Era um símbolo da força e unidade da ilha. Diz a lenda que a construção do Colossus levou 12 anos. A estátua tinha cerca de 33 metros de altura, tornando-a uma das estruturas mais altas do mundo antigo. O Colosso era uma estátua do deus do sol Hélios. Ele foi retratado em uma pose orgulhosa, com o rosto virado para o mar e uma coroa de raios solares adornando a cabeça. Isso simbolizava seu brilho divino. Hélios segurava uma tocha em uma mão.
Há um mito popular de que o colosso estava na entrada do porto e os navios navegaram entre as pernas. Esta versão provavelmente é apenas uma história, mas realmente destaca o quão incrível é a estátua e como é uma verdadeira lenda. Na realidade, o Colossus provavelmente estava localizado em terra perto do porto, para que as pessoas pudessem vê-lo de longe. É um símbolo de proteção e prosperidade, e deve trazer a você segurança e sucesso. A construção do Colossus de Rhodes se tornou um símbolo da vitória, e não poderíamos estar mais orgulhosos. A estátua é tão grande e significativa. É um símbolo da unidade, orgulho e força de uma cidade que pode enfrentar um inimigo forte. É incrível que todos na cidade se unissem para construí-la. A venda de troféus para os trabalhadores da construção foi mais do que apenas um gesto. Foi uma maneira emocionante de mostrar suas contribuições para a construção. Projeto. Toda contribuição era como um pedaço de um quebra-cabeça, unindo-se para criar um belo símbolo de comunidade e apoio mútuo entre os habitantes. A ideia de criar um ouvido como oferta para Hélios era um símbolo dos laços formados. Fé na justiça divina. Eles acreditavam que sua vitória na vida cotidiana, sua estátua de chá, se tornou um lembrete visível de que mesmo os oponentes mais poderosos podem ser derrotados. Se a localização do Colossus fosse importante, foi construída em um lugar tão lugar para encontrar navios se aproximando de Rhodes e impressionar convidados e visitantes. A estátua era como um rosto amigável, olhando para o mar, recebendo viajantes e lembrando a todos que Rhodes é uma cidade que não pode ser espancada. Embora o Colosso de Rhodes tenha se tornado um símbolo de vitória e força, sua história acabou sendo bastante triste. Ficou ferido durante um dos eventos mais devastadores da história. Terremotos da Antiguidade. O trágico evento ocorreu por volta de 226 AC quando um poderoso terremoto sacudiu a ilha de Rhodes. O Colossus de Rhodes, de 33 metros de altura, não conseguiu suportar os tremores fortes e desabou. Apesar de seu tamanho, os pinheiros eram enormes a fontes antigas. Mesmo em sua forma arruinada, o colosso continuou a encantar aqueles que a viram. Plínio, o ancião, escreveu que muitos viajantes vieram a Rhodes apenas para ver os restos desta estátua gigante após o terremoto. O povo de Rhodes pediu ajuda ao oráculo em Delfi. O oráculo disse que a estátua deveria ser destruída porque era um sinal dos deuses. O povo de Rhodes fez o que o oráculo disse. Os restos do ouvido permaneceram no lugar por centenas de anos. No século VI, os árabes assumiram Rhodes. As crônicas dizem que os árabes desmontaram os restos mortais e os venderam. O Colosso de Rhodes é um monumento tão especial. É incrível pensar que era um símbolo de força e unidade para tantas pessoas. É uma prova do espírito humano e nossa capacidade de criar beleza e inspiração. Seu legado ainda vive hoje, inspirando não apenas autores antigos, mas também a próxima geração. É um belo lembrete de que podemos nos unir para criar algo verdadeiramente notável. Na bela ilha de Foros, você encontrará uma maravilha verdadeiramente notável do mundo. O farol de Alexandria não era apenas uma visão bonita, ele desempenhou um papel crucial em ajudar os marinheiros a navegar pelos mares. Construído em torno do século I AC sob o domínio de Ptolomeu II Filadélfia, era um farol de esperança para aqueles que navegavam pelas vastas águas mediterrâneas. Alexandria, uma cidade vibrante fundada pelo lendário Alexandre, o Grande, rapidamente se tornou um movimentado centro de comércio e cultura. Seu porto, protegido pelo olhar atento do farol, era um refúgio seguro para navios de todo o mundo, promovendo o comércio internacional e a amizade. A bela ilha de Foros recebeu navios de todos os cantos do globo. O farol foi construído com a intenção amorosa de garantir a segurança dos navegadores e fortalecer o status de Alexandria como movimentado porto marítimo de maio. Tornou-se um símbolo do incrível progresso tecnológico e do espírito ambicioso da era helenística. Sua altura subiu acima das estruturas altas de seu tempo. Foi o primeiro farol do gênero, e disse que o veterinário da Iagos foi visível a uma distância de 100 quilômetros. O farol era como um farol de esperança à noite, guiando os navios com segurança pelas águas ásperas. No seu coração, tinha um espelho especial que refletia os raios do sol e, à noite, um grande incêndio queimou brilhantemente em seu topo, oferecendo uma luz calorosa e acolhedora para os necessitados. Muitos escritores do Ancient Times falaram sobre como esse farol ajudou os navios a alcançar o porto com segurança, mesmo em clima tempestuoso. Mas o farol não era apenas uma ferramenta para os marinheiros. Também desempenhou um papel significativo na vibrante comunidade de Alexandria, um centro de comércio, cultura e ciência.
O farol de Alexandria era um farol de luz que recebeu todos os que chegaram à cidade, mostrando-lhes que haviam chegado ao coração do mundo. Era como um símbolo da visão e das realizações dos governantes ptolomaicos. Esses governantes, motivados por seus sonhos e ambições, procuraram liderar o mundo helenístico. Alexandria não era apenas um lugar para os comerciantes, era um imã para cientistas, viajantes e artistas que ficaram impressionados com seu esplendor. O farol não era apenas uma maravilha de engenharia de seu tempo, era um símbolo da ambição dos governantes ptolomaicos. A troca cultural que fez de Alexandria uma cidade vibrante e inclusiva. Esta é uma obra-prima arquitetônica e tecnológica real que influenciou o desenvolvimento da construção ao longo dos séculos. Seu design combinou soluções inovadoras que lhe permitiram não apenas cumprir sua principal função, mas também resistir aos testes de tempo e natureza. O farol foi construído a partir de um grande bloco de calcário leve, o que o tornou visível mesmo em grandes altitudes. Esses blocos foram conectados usando suportes de chumbo, que deram força e resistência à estrutura aos terremotos, que geralmente ocorreram na região. Esta foi uma solução avançada para o seu tempo, pois permitia que os blocos se movessem um pouco durante os tremores, impedindo a destruição. O farol foi construído em uma base de 3 níveis, cada um com seu próprio propósito. O nível inferior era uma grande base quadrada que mantinha tudo resistente. O nível intermediário era a torre octogonal, o que tornou mais fácil para o vento soprar e espalhar o peso uniformemente. O nível superior era uma torre redonda com uma plataforma em cima, onde o incêndio queimava. Esse design de 3 níveis não apenas fez o farol parecer impressionante, mas também o manteve estável por muito tempo. Uma das coisas mais incríveis sobre o farol foi sua superfície de metal, que podia iluminar tudo para ajudar os marinheiros a ver. Este foi um dos primeiros exemplos de tecnologia reflexiva na arquitetura, o que é realmente incrível. A durabilidade do farol é explicada pela qualidade dos materiais e pelo design atencioso, bem como por seu significado simbólico para os ptolomeus. O farol era mais do que apenas uma estrutura funcional, era um símbolo de seu poder. É por isso que sua construção usou as melhores tecnologias e recursos da época. Infelizmente, não pôde ser concluído. Estamos aqui para manter o Lighthouse seguro e som, para que ele possa continuar brilhando intensamente para que todos vejam. O farol de Alexandria é um farol de esperança e orientação para os marinheiros há séculos. Não é apenas um vai-finder, é um símbolo cultural que faz parte da nossa história há muito tempo. Infelizmente, alguns terremotos ruins, especialmente em 956, 1313 e 132, causaram alguns danos graves. Ele caiu em ruínas, mas estamos trabalhando duro para restaurá-lo para que possa brilhar novamente. O farol de Alexandria, na ilha de Foros, foi um feito incrível de engenharia. Foi construído para ser um farol de esperança, um símbolo de segurança e orientação para marinheiros no mar. Seu design e escala eram tão inovadores que estabeleceu o padrão para os faróis nos próximos séculos. Era mais do que apenas um farol, foi um milagre do mundo antigo, um exemplo brilhante de ingenuidade humana e o poder da comunidade. No futuro, poderemos construir faróis ainda melhores, graças aos incríveis que já vimos. O farol de Alexandria foi o primeiro a combinar uso prático com beleza e simbolismo. Essa ideia se espalhou para os faróis construídos fora de Alexandria e, até séculos depois, eles ainda acenderam o caminho para os necessitados. Eles se tornaram marcos arquitetônicos, mostrando quão importante eram as cidades portuárias. O farol de Alexandria teve uma influência especial na tecnologia. Sua estrutura de vários níveis, que incluía uma grande barra de lanches, era realmente moderna para o seu tempo. Por exemplo, tinha 3 níveis, o que o tornou forte o suficiente para resistir ao vento e aos terremotos. Também tornou mais fácil manter um incêndio. É tão interessante pensar que esse farol foi a inspiração para tantos outros construídos ao longo das costas da Europa e Ásia. Naquela época, eles usavam espelhos para refletir o meio ambiente, mas a tecnologia não era tão avançada quanto o que temos hoje. É incrível como a ideia de luz direcional levou ao desenvolvimento da ótica na navegação. Hoje, os faróis modernos usam lentes reconfortantes e sistemas ópticos avançados, mas tudo começou com o farol de Alexandria, que mostrou como a reflexão da luz poderia fazer uma enorme diferença. Vamos trabalhar juntos para facilitar os navegadores para ver para onde eles estão indo. O farol sempre foi um farol de esperança para aqueles que navegam nos mares. É um símbolo de segurança e a capacidade de superar os desafios. Muitos faróis modernos se inspiram na história do farol de Alexandria.
Podemos ver isso em belas estruturas como a Torre de Hércules na Espanha e a Estátua da Liberdade em Nova York. Um símbolo de grandeza e liberdade. Vamos falar sobre o destino das 7 maravilhas do mundo. Por que me? Os telas preservadas? A resposta é simples, mas complexa. Foi influenciado por muitos fatores, de desastres naturais a descuido humano. Imagine se essas estruturas majestosas fossem erguidas por arqueólogos que poderiam protegê-los da destruição. Imagine se arquitetos e construtores tivessem atingido alturas de habilidade usando pedra, madeira e mármore. Mas mesmo os materiais mais fortes são suscetíveis à destruição por desastres naturais. O mausoléu em Halicarnossos, por exemplo, ficou por vários anos, mas também foi destruído. O Coliseu de Rhodes foi destruído por terremotos por centenas de anos. Os terremotos podem acontecer e podem destruir até as estruturas mais sólidas, quebrando-as sob seu próprio peso. A atividade humana também causou perdas. O farol de Alexandria, que orgulhosamente se elevava sobre o mar Mediterrâneo, foi parcialmente destruído por terremotos, mas finalmente desmantelado por pessoas que usavam suas pedras para a construção. Um destino semelhante aconteceu com outros milagres esse foi um momento de guerra, quando as pessoas viviam com medo e incerteza. Eles reutilizaram as coisas, mas tantas coisas foram esquecidas. A Biblioteca de Alexandria foi particularmente de partir o coração porque, embora não fosse uma das 7 maravilhas, representava o mesmo tipo de perda que o Coliseu de Rhodes e o Templo de Artemisa em Éfeso. Esses lugares foram destruídos por incêndio criminoso, e as pessoas pensavam que, ao queimá-las, poderiam apagar a história e esquecer os milagres que haviam acontecido lá. Sua influência. As pirâmides egípcias sobreviveram porque eram muito maciças e usaram tecnologias que estavam muito à frente de seu tempo. Os mais elegantes eram vulneráveis. Eles foram construídos não para a eternidade, mas para proteger nossos contemporâneos. Eles deixaram uma marca na história, e ainda lembramos deles como um símbolo da ambição humana, gênio e a busca da beleza. O destino dos milagres nos lembra que mesmo as maiores conquistas têm vida curta, mas a memória deles pode viver para sempre se trabalharmos para preservá-las e passar para gerações futuras. Restaurar e recriar as 7 maravilhas do mundo é uma maneira bonita de honrar essas obras de arte antigas e encontrar inspiração para criar algo novo. Enquanto as pirâmides originais de Gizé foram perdidas no tempo, sua grandeza ainda vive. Esta é uma fonte maravilhosa de inspiração para arquitetos, artistas e engenheiros de todo o mundo. Vamos ver como a humanidade de hoje está tentando ressuscitar a memória deles. Alguns milagres foram literalmente restaurados. Por exemplo, arqueólogos e arquitetos trabalharam juntos para restaurar as águas de Ra no local do Templo de Artemisa em Éfeso. Enquanto o templo existe apenas na forma de colunas e ruínas individuais, sua reconstrução, este é um projeto realmente especial, e não se trata apenas de tecnologia. É também sobre cultura, e tem como objetivo restaurar o templo à sua antiga grandeza. Podemos não ser capazes de reconstruir o templo exatamente do jeito que era, mas as tecnologias modernas nos permitem criar modelos 3D detalhados que mostram como era bonito. Este é outro exemplo de uma tentativa de reviver um milagre antigo que foi tentado várias vezes na história. Estamos muito empolgados em falar sobre os planos emocionantes de construir uma estátua nova e gigante. Muitos historiadores e arquitetos sonham em restaurá-lo ao seu tamanho real, para que possa ser novamente um símbolo da navegação marítima e da habilidade humana. Temos discutido a possibilidade de criar uma versão moderna no Egito, com base no design original, mas usando as mais recentes tecnologias. Além de trazer de volta as joias antigas, também estamos vendo novas maravilhas aparecer em todo lugar. É como um tributo moderno para os antigos. Veja Dubai, por exemplo. A ambição arquitetônica da cidade nos lembra civilizações antigas que, com um sonho em seus olhos, foram atrás do impossível. E não vamos esquecer o Burj Khalifa. Esta torre é como um colossus moderno, de pé e orgulhoso, mostrando a todos o incrível poder da tecnologia moderna realmente abriu nossos olhos para a beleza da natureza. Esses jardins modernos são uma prova do espírito humano duradouro e nosso desejo eterno de trazer o paraíso para a terra que sempre sonhamos. O destino das 7 maravilhas nos lembra que nossa inspiração não conhece limites. Podemos não ser capazes de recriar o passado, mas podemos criar novos projetos que prestam homenagem ao passado, além de simbolizar a história contínua do doutor humano.